Queridos, começa agora a nossa escola bíblica dominical e, excepcionalmente, por causa deste tema sobre a fé reformada, nós vamos disponibilizar aí uma playlist para que a gente possa ter esse material também no canal da nossa igreja, para que outros irmãos possam se valer dele aí fora aqui do nosso ambiente. Nós começamos no domingo passado introduzindo o assunto falando sobre o calvinismo na história. Eu quero dizer que eu estou me baseando aqui no livro escrito por Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus. Ele faz aí uma espécie de um apanhado, a respeito dos pontos mais importantes sobre a fé reformada. E esse termo ele é muito interessante, e a gente vai tentar entender um pouco o que ele significa. E eu quero então ler aqui um texto bíblico de Judas, capítulo não, porque Judas não tem capítulo, Judas 3. Judas 3 diz assim: amados, quando eu empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então notem que esse texto ele fala de algo muito interessante. Ele fala de uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa que ele está se referindo aqui? Agora, olha só. Normalmente, nós associamos a fé a uma questão mais relacionada a sentimento. Eu sinto, e se não tiver sentimento, parece que não tem fé. Normalmente, nós não pensamos na fé como sendo um legado, vamos assim dizer, doutrinário. Um legado doutrinário. O que esse texto está ensinando para nós? Ele fala de uma fé. Que fé? Um conjunto de verdades que nos foi passado e que nós precisamos defendê-los. Por exemplo, eu sei que é comum para nós o termo trindade. Comum eu digo porque a gente vira e mexe fala sobre ele. Quando surgiu esse termo? Ele foi desenvolvido por Atanásio. É o primeiro que usou o termo trindade. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus ele é uma pessoa com duas naturezas, não é duas pessoas e duas naturezas. De onde veio isso, essa ideia de ser uma pessoa com duas naturezas, humana e divina? Isso veio dos concílios da igreja, que aconteceu no século IV. Concílio de Nicéia, de Calcedônia. Os concílios que foram responsáveis por defender a fé. Que fé? Quem é Jesus? Jesus se parece homem, mas ele não é homem. A doutrina é chamada de docetismo, que vem do verbo dokel, que é ele se parece. É igual o Denorex de antigamente, a turma mais antiga sabe. Ele parece, mas não é. Ele parece homem, mas ele não é homem. Aí os concílios se reuniram e disseram: não, Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. De onde veio isso? Veio dos concílios. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender que muito do que nós temos hoje foi resultado de reuniões de teólogos, de doutores, de filósofos, de homens tementes a Deus, versados nas Escrituras, que defenderam a fé. Muito do que nós temos hoje, irmãos, é resultado do que esses irmãos fizeram no século IV, no século V. E nós hoje louvamos a Deus por esse movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Então existe uma fé que nós chamamos de fé reformada. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela não comunga, por exemplo, de conceitos como: o que Jesus fez na cruz? Para a maioria dos cristãos no Brasil, Jesus morreu para possibilitar a salvação. Para possibilitar a salvação. E é por isso que muitas pessoas pensam assim: bom, Jesus fez a parte dele. Ele morreu. E agora? Agora, meu filho, você se vira nos 30. Você trata de ficar firme,
Tá certo? Trate de se santificar, porque se você cair, você está perdido. E aí vem aquelas ideias de que crente perde salvação, de que se você não se santificar, você não vai se salvar, de que se você cair da graça, você está perdido. A fé reformada vai dizer, não pensamos assim. A maioria das pessoas vai dizer assim, Jesus morreu por cada pessoa do planeta Terra. A fé reformada vai dizer, não é verdade. Pastor, como assim? Mas a Bíblia não diz que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ok. Mas você não pode pensar no mundo em cada indivíduo. Por que que isso não pode ser verdade, irmãos? Qual que é a implicação da tese se eu disser que Jesus morreu por cada indivíduo do mundo? O que que acontece se eu defender essa tese? Eu tenho que também dizer que cada pessoa do mundo vai ter que ser salva. E aí na prática funciona assim? Você vê todo mundo confessando a Jesus? Você vê todo mundo morrendo de amor por Jesus? Então você tem que defender o seguinte: não, pastor, não importa se vai se arrepender ou se não vai se arrepender. Jesus já morreu pelos pecados de todo mundo, então todo mundo vai ser salvo confessando a Cristo ou não. É o que nós chamamos de universalismo. Não importa se ele vai se converter, não importa se ele vai confessar a fé, não importa se ele vai confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus já morreu, pronto, está garantido. Ele vai ser salvo. Agora, isso condiz com o ensino bíblico? Percebe que a fé reformada, ela é uma fé distinta. Ela não caminha com muito do que os crentes brasileiros pensam. Ela não compartilha do mesmo ponto de vista predominante em muitos círculos evangélicos. Então, a gente vai pontuar aqui, se você quiser falar. Então, formula sua pergunta de novo, que a irmã vai trazer o microfone aí, porque nós vamos gravar essas aulas, tá certo? Porque tem alguns irmãos que estão fazendo classe de novos membros, eles disseram, pastor, a gente gostaria de participar desse tema, mas eles estão lá no salão e a gente vai deixar gravado, e até para servir aí de bênção para a vida de hoje. Pode dizer, irmão. Então veja bem, irmãos, é um tema que eu sei que traz assim uma certa dificuldade, porque a gente pensa assim, como pode ser isso? Jesus não morrer por todos. E aqui, irmão, nós não vamos entrar ainda nesse detalhe, só lá na frente nós vamos falar a respeito destes, que vai ser muito bom, né? Mas então, obrigado aí, viu, irmão Cícero, por esta participação. Vamos lá. Falamos no domingo passado a respeito do calvinismo na história, e aqui eu não quero ser redundante, né? As origens deste movimento que começa a partir do século XVI, e nós não somos luteranos, tá, irmãos? Nós somos calvinistas. Calvino foi um reformador? Foi um reformador. Mas Calvino não foi um sistematizador bíblico. Calvino parou no meio do caminho. Então ele ficou ali meio que no meio. Então, igrejas luteranas, mundo afora, elas trazem até um nome muito parecido com aquilo que nós conhecemos no catolicismo. Então eles têm paróquias, sabe? Então, infelizmente, a gente abraça alguns pensamentos de Lutero, algumas ideias de Lutero, mas foi Calvino o maior exegeta da reforma. E aqui não sou eu que estou dizendo não, tá? Não é porque eu sou presbiteriano, não. Porque Calvino não era presbiteriano, tá bom, irmãos? Então, desvincule Calvino do presbiterianismo. Calvino vem antes, o presbiterianismo veio depois com um homem chamado John Knox, que era um escocês. Ele sim criou um sistema de governo chamado presbiterianismo, e com isso ele trouxe também um movimento de reforma para a igreja escocesa.
Então, nós caminhamos muito com o que João Calvino pensava e defendia. Então, esse movimento começa no século XVI, temos em Lutero esse ponto de partida, e Calvino ele foi responsável por sistematizar melhor, por trazer mais contribuição teológica para a igreja. Aqui nós pontuamos a respeito de algumas pessoas que vieram antes de Calvino e antes de Lutero. Alistair McGrath, que é ele é um estudioso da reforma e dos reformadores, ele é, salvo engano, acho que ele é dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado As Origens Intelectuais da Reforma. É um livro de uma pesquisa acadêmica muito absurda, porque ele vai trazer inúmeros nomes, pessoas que Deus usou para pavimentar o caminho para se chegar no século XVI. Irmãos, veja bem, eu me converti com 17 para 18 anos, mas Deus trabalhou antes. Eu era um adolescente perturbado, eu sonhava com a volta de Jesus, eu sonhava que Jesus ia voltar, eu ouvia as trombetas tocando e eu ficando, eu estava assim, perturbado. Com 17, com 18 anos eu fiz a minha profissão de fé e batismo. Mas veja, irmãos, há 5, 6 anos antes Deus já estava trabalhando. A reforma protestante aconteceu oficialmente em 1517, 31 de outubro de 1517. Mas Deus já estava trabalhando na história muito antes disso. Havia no coração do povo uma insatisfação com o catolicismo daqueles dias, com a religiosidade daqueles dias, com a pompa do papado, com o poder da igreja e com o distanciamento que a igreja estava tendo da vida das pessoas. As pessoas entravam num ambiente religioso, elas ouviam coisas em latim, elas não ouviam exposições bíblicas, não tinha nada que estabelecesse uma conexão com as pessoas. A Bíblia era um livro que não era ensinado, não era colocado na mão das pessoas, até porque não existia ainda a imprensa, que vai ser criada no ano de 1535, ou 1545 com Gutenberg. Então veja, Deus usou várias pessoas para dizer: gente, nós somos uma igreja, e a igreja de Jesus, ela tem que ser governada por Jesus através de homens que usam a palavra. Então veja, como que Jesus governa a sua igreja? Ele é o cabeça da igreja, através de homens. E esses homens que Deus usa têm que ser homens comprometidos com o quê? Com a Escritura. Como é que você pode ser membro de uma igreja e a liderança da igreja diz para você assim: não estude a Bíblia, a letra mata, mas o Espírito dá vida? Isso é engano. Uma igreja de Jesus vai dizer assim: leia a palavra, estude a palavra, tenha fome da palavra. Você vai ver o pastor abrir a palavra e ele não vai ficar falando coisas da sua cabeça, ele vai ser comprometido com a Escritura. Então você não vai usar a Escritura para fazer campanhas para o povo ficar rico. Você não vai usar a Escritura para fazer campanhas para o povo ter os seus problemas resolvidos. A Bíblia não é para isso. E a fé reformada vai dizer: isso é incompatível com os ensinos de Cristo. Você não encontra isso nas Escrituras. Então, nós temos os os precursores da reforma, que apenas alguns nomes: Pedro Valdo, John Wycliffe, John Huss, e temos aqui o Gregório de Rimini. Só alguns nomes assim bem aleatórios para a gente entender que não se trata apenas de Lutero. Nós temos os abusos que motivaram a reforma. Então veja, o abuso e a pretensão papal. Falamos disso, a conduta imoral, graça comercializada, você pode comprar um pedaço do céu. Mas hoje a gente está também vendendo indulgências, irmãos. A gente está vendendo bênçãos hoje. Os nossos dias de hoje não estão muito diferentes dos dias de Lutero.
Nós temos um cativeiro da palavra. É curioso que a igreja cresce, mas não se tem conhecimento bíblico. A gente conhece quase nada da palavra. A escritura era retida dos leigos e mantida em servidão. Nós temos aqui o monasticismo, essa ideia dessa superioridade falsa da vida monástica e mediação de Maria e de santos que eram rejeitados pelos protestantes. Você sabe onde foi desenvolvida a ideia de Maria como intercessora? Você sabe em que lugar isso aconteceu, essa resolução? Ela aconteceu na cidade de Éfeso. Neste concílio de Éfeso, decidiu-se que Maria seria intercessora. Agora, olha que curioso. Sabe o que existia na cidade de Éfeso? A Ártemis, ou a deusa Diana, conhecida como a deusa dos Efésios. Era uma mulher. Ali foi ratificado a ideia de Maria como intercessora. Não é? Então, porque o ambiente religioso da cidade favorecia isso. Agora veja, meus irmãos, com todo respeito, com todo temor, eu digo isso. Presta atenção no que eu vou dizer. Existe, você pode dizer que isso é coisa da nossa cabeça ou não, um movimento intelectual, filosófico, que visa destruir os homens. Não se engane. Você vê um movimento que visa afeminar os homens, que visa macular e destruir a ideia de masculinidade. Aí você vai ter junto com isso a ideia me fugiu aqui o termo, de patriarcado. Tudo que está relacionado a uma herança judaico-cristã, no mundo ocidental, vem sendo gradativamente desconstruído. É muito comum você ter hoje homens que têm feito papel de mulher. Aquela propaganda de antigamente, que não era boa, mas ela trazia um aspecto interessante, do cigarro Marlboro. Quem era o homem da propaganda do Marlboro? Era um homem brutal. Chapéu, botina, cinto com aquele... Era o cowboy. Você olhava assim, você falava assim, sustância, bruto. Tá certo? Aquilo acabou. Esse homem sumiu do mercado. Está desaparecendo. Estou falando sério. Então, hoje o homem tem que ser sensível demais. Então, a gente acha que não, mas a nossa cultura, ela quase que idolatra as mulheres em detrimento dos homens. Com todo respeito, presta atenção, irmãos. Existe um desequilíbrio muito grande. E está chegando um ponto que ser homem vai ser crime nesse país. O que é que você é? Sou hétero. Prendam. É proibido ser hétero nesse país. Porque as leis que vão surgindo em nome de misoginia, elas estão simplesmente cerceando você de ser o que você é. Qualquer coisa hoje é crime contra a mulher. Significa dizer que a gente vive numa sociedade que mata, numa sociedade que violenta, está tudo aí. Mas olha para você ver, lamentavelmente, olha como é que as coisas vai tomando outro rumo, né? Eu falei aqui de Maria, e a gente já está falando de misoginia, e porque a gente vai percebendo como que os valores eles vão sendo desconstruídos gradativamente. Esse processo de erosão. Então a igreja, ela não se corrompeu de uma vez, ela foi sendo gradativamente desconstruída, se corrompendo, e assim por diante. Então, o papel das boas obras, entendia-se que
a graça e as obras são necessárias para a salvação. E isso foi o coração da revolta e da reforma protestante. Porque quando as indulgências estavam sendo vendidas e havia por trás delas um interesse monetário, porque a Capela Sistina gastou-se muito dinheiro e ela precisava ser construída, então o único jeito era trabalhar com a espiritualidade das pessoas. Então, vamos vender perdão, vamos vender salvação, porque a igreja precisava de recursos, a igreja precisava de dinheiro. As obras, elas passaram a ser vistas como algo necessário à salvação. Então, esses componentes, irmãos, abuso e pretensão papal, monasticismo e mediação, cativeiro da palavra, o papel das boas obras, tudo isso gerou uma insatisfação muito grande. Lutero, que era um monge, diz: não é possível. E ele começou a ler as Escrituras porque ele encontrou uma Bíblia, e isso é verdade, ele encontrou uma Bíblia, começou a ler as Escrituras, e o texto de Romanos 1 foi fundamental para que ele pudesse, de fato, compreender a verdade. Domingo passado, teve uma pessoa que me procurou aqui na igreja, e ela veio desse ambiente religioso, que eu acabei de mencionar. E ela se converteu e ela foi tomar a hóstia. E o padre disse assim: você que está no segundo casamento está em pecado, você não pode tomar a hóstia. Ela ficou muito preocupada. E ela começou então a pesquisar do porquê. E ela então descobriu que a Igreja Católica não aceita um segundo casamento. Não aceita o segundo casamento, porque casamento é um sacramento. E aí então ela descobriu que para ela ser aceita nesse ambiente religioso, ela tinha que entrar com uma ação junto à igreja. E essa ação custaria 20 mil reais. Para você defender, tá certo? Ou para você dizer assim: olha, eu passei por uma separação, mas eu sou a parte inocente. E tentar justificar ou provar para a liderança da igreja que você é a parte não culpada, e etc, etc. Só que isso custa 20 mil reais, isso vai para Roma, reúne lá, sei lá, as pessoas responsáveis por isso, e depois vem o veredito. Não, você pode fazer parte ou não pode fazer parte, mas você pagou os 20 mil, não tem garantia mais. Então imagine você que situação. Como é que a gente lida? Como é que as pessoas... Que caminho elas têm? Lutero olhou e viu que as pessoas estavam amordaçadas, aprisionadas, privadas da verdade, e as pessoas sendo enganadas, dizendo: você está comprando perdão. Ele diz: não, o perdão não é comprado, nós somos justificados pela graça mediante a fé. Então a doutrina da justificação, ela simplesmente foi uma bala de prata no coração daquilo que a igreja defendia. Nós temos os 5 solas da reforma, e a gente passou por eles, que eles vão na contramão daquilo que os católicos romanos defendiam e ainda defendem. Então, para nós, irmãos, a Escritura, ela é a nossa fonte de autoridade. Então nós defendemos que somente a Escritura, mas no catolicismo é a Escritura e a tradição. A salvação pela fé, somente a fé, e no catolicismo a fé e as obras. Salvação, somente a graça, somente pela graça, e lá nós temos graça e méritos. Nós temos somente Cristo, e lá você tem Cristo, Maria e os santos. Nós defendemos que somente a Deus seja glória, e lá você pode adorar a Deus, os santos e a hierarquia. Aqui há um aspecto interessante, que nós temos primeira fonte de autoridade, que é a Escritura. No último sola nós temos a adoração. E entre esses dois nós temos a doutrina da salvação. Fé, graça e Cristo. Então, esses solas, eles apresentam para nós de uma maneira muito bonita aquilo que nós compreendemos sobre a salvação em Jesus Cristo. Então veja. Travou aqui, Lu? Foi. Temos a propagação da fé reformada. Então, Calvino, ele era um francês, né? Ele era francês, mas ele desenvolveu o seu ministério em Genebra, na Suíça.
e ele se tornou o maior expoente da tradição reformada, e ele fez de Genebra um modelo de cidade reformada. Agora, quando a gente diz assim, fé reformada, não pense que ela trabalhou ou lidou apenas com aspectos teológicos desconectados de aspectos sociológicos. Calvino, em Genebra, ele foi uma espécie não só de um reformador, mas ele foi também uma espécie de Neemias, uma espécie de um governador, ou talvez, melhor, como é a nossa cidade, um prefeito da cidade. E ele trouxe para a cidade, a partir do seu entendimento das Escrituras, ele trouxe coisas que mudou muito o conceito de sociedade. Veja, o seminário que fundou ali em Genebra treinava reformadores de toda a Europa Ocidental. A cidade possuía mais de 30 editoras, olha que interessante, publicando literatura protestante em vários idiomas. E devido à morte prematura de um outro reformador suíço chamado Zwinglio e a habilidosa obra de Calvino, conhecida como as Institutas da Religião Cristã, e os seus comentários e sermões, os termos reformado e calvinismo tornaram-se quase que sinônimos, embora Calvino preferisse o termo reformado. Calvino era um pastor, Calvino era um expositor das Escrituras, e diz a história que ele lia a Bíblia e ele explicava versículo por versículo aos membros da igreja. Vinha gente de tudo quanto é lugar da Europa, ia para Genebra para aprender sobre a fé reformada, e eles voltavam para os seus países a fim de ensinar sobre a fé reformada. O próprio John Knox, ele foi relegado a um trabalho escravo. John Knox, reformador, ele ficou 17 anos trabalhando em navios como remador, até que depois ele conseguiu a sua libertação e todo esse processo de reforma também na Escócia. Calvino foi responsável por implantar sistemas de saneamento básico em Genebra. Calvino foi responsável por desenvolver escolas públicas de qualidade na cidade de Genebra. Não existia nada disso. Então, a ideia da reforma era de que nós não deveríamos apenas lidar com o aspecto da espiritualidade e preparar o homem para o céu, mas no conceito reformado calvinista está a ideia de que o homem reformado, ele tem que ser um homem público. E esse homem público tem que trazer impacto na sociedade, seja qual for a sua área. Ele é um educador? Tem que ser um excelente educador. A igreja precisa investir em escolas. No conceito reformado, pensava-se que do lado de cada igreja deveria se ter uma escola. Por isso que as melhores universidades passou a serem, ou grandes universidades passaram a ser construídas por causa desse lema. Então você tem nos Estados Unidos, hoje talvez não mais, porque elas foram lamentavelmente se deteriorando, a Universidade de Harvard, tão conhecida, ela não foi fundada por católicos, ela foi fundada por cristãos protestantes. A Universidade de Princeton e tantas outras mais existentes nos Estados Unidos, referências, também na Inglaterra, fundadas por protestantes, porque entendia que a igreja não pode ser algo à parte, a igreja tem que contribuir para uma vida social melhor. Calvino escreveu muito sobre política, né? E o nosso papel na política, até onde vai, por exemplo, as nossas intervenções, se a gente pode fazer manifestações ou não. Calvino tocou nesses pontos. Ele escreveu sobre isso. Então Genebra se tornou uma espécie de luz num ambiente de trevas. Pensava-se, por exemplo, onde que a gente pode aprender sobre a fé reformada? Genebra se tornou a grande referência no mundo daqueles dias. Então a reforma ela passa pela Alemanha e Hungria, passa pela Holanda, passa pela França, temos ali os huguenotes. Alemanha e Hungria, nós temos Heidelberg, que tornou-se o centro influente do pensamento reformado. Você já ouviu falar do catecismo de Heidelberg? Por que isso? Porque foi em Heidelberg que ele foi composto. Filipe Melanchthon foi chamado da cripto calvinista.
O calvinismo chegou também à Hungria, chegou também à Polônia, países que estão tão distantes de nós, mas a reforma passou por lá. A Holanda, meus irmãos, houve um tempo em que ela vivenciou isso de uma maneira tão linda. O calvinismo penetrou na região sul por volta do ano de 1545 e no norte da Holanda no ano de 1560. Floresceu no século 17 com o Sínodo de Dort, do ano de 1618 a 1619, e temos ali a segunda reforma holandesa. Um dos maiores proponentes da reforma na Holanda é um homem chamado Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro da Holanda, ele foi responsável pela criação de uma universidade holandesa, ele impactou profundamente o pensamento calvinista na Holanda e se tornou uma referência até hoje. O livro dele sobre calvinismo é uma coisa absurda. Então, eu quero que você pense comigo o seguinte, que a reforma, ou ser reformado, não é ser um crente com conhecimento doutrinário robusto. A reforma não procurou falar apenas de teologia no que diz respeito ao conhecimento de Deus, mas sem um conhecimento e uma vida prática. Quem é o homem reformado? É um homem transformado, é um ótimo marido, é um ótimo pai, é um ótimo empresário, é um ótimo empregado. Quem é a mulher cristã reformada? É uma ótima esposa, é uma ótima serva de Deus, é uma excelente empregada, seja de que natureza for. Porque a reforma protestante e os elementos dela procurou mostrar para as pessoas o seguinte: se você é um crente, você precisa entender o seu papel na sociedade onde você está. Abusos, preços exorbitantes, explorações, nada disso é compatível com a fé reformada. Um exemplo clássico disso, de um sapateiro que perguntou a Lutero: Lutero, eu sou um crente, como é que eu glorifico a Deus na minha profissão? E diz a história que Lutero falou para ele assim: você vai fazer o melhor sapato que você puder e você vai vendê-lo por um preço justo. Isso não existe no Brasil. No Brasil você não tem nada de preço justo. O carro que você compra no Paraguai por 100 mil reais, no Brasil ele custa 200. A televisão que você compra nos Estados Unidos por 600 dólares, no Brasil você paga 8 mil reais. Tá certo? Vender ou fazer o melhor produto e vendê-lo por um preço justo é reforma protestante. Colocar sujeira por debaixo do tapete, alterar preços. Por que a Black Friday no Brasil virou ou ficou conhecido como Black Fraud? Porque você pega um produto que custava 50 reais, você coloca 40% sobre ele, ele passa para 70% e você dá 50% de desconto, ele volta para 35%. Aí depois tu coloca lá, 50% de desconto. Não é. Não é. Nos Estados Unidos, de fato é Black Friday. Aqui não. Por quê? Porque a gente, de alguma maneira, a gente quer tirar proveito. Proveito. Então, a reforma, ela mexeu com a ética cristã. Ela mexeu com os valores. Na França, por exemplo, nós temos os huguenotes. Quando Calvino morreu em 1564, veja, ele nasceu em 1509, faleceu em 1564. 50 e quantos anos? 55 anos. Eu tenho 52, hein? Oh. Então veja, olha que coisa interessante. 20% da França, 20% da França era protestante. Cerca, sabe de quantas pessoas? 2 milhões ou 2 milhões de pessoas confessavam a fé reformada. Agora, o que aconteceu na França? A perseguição, ela dispersou os huguenotes que injetaram vitalidade no movimento em toda parte. Por exemplo, Nova York. Nova York, meus irmãos, foi praticamente fundada por protestantes huguenotes, holandeses, gente piedosa.
Uma pesquisa feita recentemente constatou que que Nova York é a cidade que possui o maior número de bilionários do mundo. É Nova York. Né? Olha que coisa interessante. Mas vamos tentar terminar aqui. A reforma nas Ilhas Britânicas, temos a Escócia e temos o John Knox, que levou os princípios de Genebra para a Escócia. Em 1560, o parlamento escocês rejeitou a autoridade papal e foi organizada a Igreja Reformada Escocesa. Temos a Inglaterra, temos o anglicanismo e o puritanismo. Temos o Henrique VIII, que foi o rei da Inglaterra, e ele rompeu-se com Roma por razões pessoais, ou melhor, maritais. Ele havia se separado e o Papa disse para ele: você não pode casar de novo. E Roma queria excomungar o rei da Inglaterra. Ele disse: vocês não vão me excomungar. Ele rompeu com Roma e ele criou um movimento próprio. Ele criou a igreja anglicana, ou melhor, o anglicanismo. Você sabia que um pastor anglicano na Inglaterra recebe do Estado? O Estado paga para o cara? Ele é um oficial religioso do Estado. Por causa desta relação de Henrique VIII lá no século XVI, que a igreja queria excomungá-lo. Para não ser excomungado, ele rompe com o Papa, né? Manteve-se o seu casamento, criou então este movimento conhecido como anglicanismo. Então veja, Henrique VIII rompeu com Roma por razões políticas, permanecendo católico em teologia. Ganhos sobre Eduardo VI quase foram revertidos por Mary Tudor, e a reforma moderada de Elizabeth desapontou muitos e deu origem ao puritanismo, ou melhor, a um calvinismo mais completo. Essas questões políticas do século XVI na Inglaterra afetou muito a espiritualidade das pessoas. Uma hora você tem um rei que era a favor, outra hora você tem uma rainha que era contra os reformadores, mas os catecismos, por exemplo, e a confissão de fé, ela surge no momento em que a Inglaterra estava favorável a uma reforma no seu país, e aí os cristãos aproveitaram um período de relativa paz, e ali surgiu o que nós hoje conhecemos como símbolos de fé. Veja, irmãos, esse movimento conhecido como puritanismo, ele vai até o final dos anos de 1700, e ele era um movimento evangélico voltado para a santidade, que buscava implementar a sua visão de renovação espiritual no nível nacional e individual. Na igreja, no Estado, no lar, na educação, na evangelização, na economia, no discipulado pessoal, na devoção, no cuidado e na competência pastoral. Esse movimento conhecido como puritanismo, ele trouxe implicações assim para todas as áreas da vida das pessoas. Mas só que ele foi se tornando muito legalista e ele foi, com o passar do tempo, ele foi se arrefecendo. Mas os aspectos positivos dele: doutrinário, calvinismo vigoroso, exigindo pregação pura da palavra de Deus; eclesiástico, ele era teocêntrico, substituindo bispos pelo presbiterianismo conforme as escrituras; experiencial, afável e contagiante, buscando maior pureza e a santidade de vida. Acredita-se, presta atenção, que depois da era apostólica, a igreja nunca vivenciou um período de maior devoção e santidade comparado a este, conhecido como puritanismo. Você lê os escritos dos puritanos, as orações puritanas, irmãos, era uma coisa impressionante. E o político buscava relações bíblicas equilibradas e delimitadas pela consciência entre rei, parlamento e os súditos. Tentando terminar aqui. Então, o calvinismo na América do Norte, então veja, ele vai sair desse ambiente ali dos Países Baixos e outros países ali da Europa, e ele vai para a Nova Inglaterra. O calvinismo cruzou o Atlântico com os puritanos da Nova Inglaterra. Os peregrinos de Mayflower, que era o navio que transportava-os, estabeleceram-se em Plymouth no ano de 1620 como separatistas. Os puritanos da Baía de Massachusetts mantinham laços com a igreja da Inglaterra.
todos eram calvinistas. Então veja, no ano de 1776, dos 3 milhões de habitantes, 2/3 eram calvinistas, pelo menos nominalmente. Então você olha para os Estados Unidos da América hoje, você tem uma estrutura ainda, embora por trás as coisas estejam um pouco mais complexas. Mas é um país que foi cultivado pelo espírito reformado. Por isso que você compra o melhor produto por um preço justo. Quem veio para o Brasil, irmãos, só quis explorar o país. E aqui eu vou dizer uma coisa, vai ficar gravado: não existe um país do planeta Terra próspero que seja ou que tenha sido colonizado pelos portugueses. Não existe um país no mundo que prosperou e que tenha sido colonizado pelos portugueses. Onde os portugueses chegaram, não houve avanço de nada. O que é Portugal na fila do pão? Hoje é um país envelhecido, que está suplicando para que brasileiros vão para lá porque não tem mão de obra mais. Mas não é referência tecnológica. Você compra um bom azeite e um bom bacalhau. Mas é muito raro você ouvir dizer que pessoas vão para Portugal em busca de conhecimento científico, em busca de uma boa formação acadêmica. Quem é que faz MBA em Portugal? Você só ouve pessoas dizerem assim: eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Inglaterra, eu fui para não sei aonde. Portugal não, você vai mal e mal para passear, até por causa de uma relação histórica. Então, isso mostra um pouco a diferença na colonização. Os calvinistas chegaram nos Estados Unidos e disseram: nós queremos plantar para a glória de Deus, vamos colher para a glória de Deus e vamos ter uma vida que glorifique a Deus. 200 de imigrantes alemães, de 1690 a 1777, mais de 200 mil alemães reformados se estabeleceram nas colônias centrais. O fluxo aí de calvinistas, holandeses, huguenotes, franceses, alemães, reformados, escoceses, irlandeses e presbiterianos. Todos eles foram para onde? Para a Nova Inglaterra. Para esse país conhecido hoje como os Estados Unidos. E aqui eu quero parar, né, o calvinismo versus luteranismo. Por que nós somos calvinistas e não somos luteranos? Né? Algumas coisas para a gente pensar. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: para a gente aprender a pensar em termos reformados. A reforma, ela não teve como propósito trazer novos conceitos teológicos, doutrinários. O propósito da reforma foi de que a coisa fosse mais profunda, mais ampla. Mais ampla. Daí vem uma cosmovisão reformada, daí vem uma teologia reformada, para mostrar que ser reformado é ser homens da palavra, é ser homens e mulheres de piedade, é ser homens e mulheres comprometidos com a ética protestante, com a ética reformada, não é? E isso traria como implicações toda a nossa produtividade, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos. Você vai fazer e vai prestar o melhor serviço que você puder. Você vai ser o melhor funcionário que puder. Pastor, mas o meu patrão não é bom. Não tem problema, meu irmão. Porque a questão não é o seu patrão, é a sua consciência diante de Deus. Por isso que o reformado, ele vai fugir daquilo que para nós é até uma coisa boa, mas que foi tratada e às vezes é tratada como uma coisa ruim, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a capacidade que a gente tem de se adaptar, de dar um jeito nas coisas, mas que lamentavelmente a gente acaba usando para aquilo que é ruim. Então a gente trapaça, a gente vende o falso como se ele fosse verdadeiro. Como se ele fosse verdadeiro. A fé reformada vai dizer: não é assim. Um reformado não deveria aceitar isso. Um reformado não deveria se render a isso. Um reformado, ele tem que estar comprometido com
a pureza e com a verdade. Então, irmãos, a gente tem uma jornada aí, mas só para a gente ir entendendo que quando a gente fala de fé reformada, a gente não está falando apenas de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas a gente está falando de outras coisas muito mais profundas e do que ela impacta na vida das pessoas. Meu desejo é que Deus te abençoe nessa semana, te conceda assim dias maravilhosos, de paz, de alegria, tá certo? Daqui a pouco nós vamos começar a ter o horário político. Vamos tomar cuidado, tá bom, irmãos? As opções que estão por aí não são das melhores, desafios, mas vamos entender o seguinte: somos crentes. Não importa para quem você vai votar, vamos respeitar, né? E eu já estou me antecipando aí, porque eu sei que quando começar, de fato, vai ser tenso, não é? Então vamos nos preparar, porque nós temos que aprender a conviver com os diferentes e os divergentes. Então, se alguém chegar e falar para você assim, eu sou muito fã do Lula, o que você vai fazer? Você vai odiar? Não pode. É nosso irmão. Não é? Eu sou fã do... nem sei quem está do outro lado lá que vai vir. Do Flávio. Você vai odiá-lo por isso? O reformado, ele pensa biblicamente. Não é? E a reforma, ela tem também lições importantes, até para as questões políticas da vida. A gente tem que ser coerente com os valores do reino de Deus. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tocou num ponto, eu termino aqui, que é muito sério. Qual que é a relação dos reformados com o comunismo? Não tem relação. Uma pessoa comunista, na raiz, ele precisa ser tratado com seriedade. Porque a gente não pode concordar com alguém que defende ideias tão anti-vida, tão anti-progresso, tá certo? Então a igreja, ela diz, há coisas que são incompatíveis com a nossa fé. Então as questões políticas, elas não podem ser tratadas como questões assim, sem conexão com a nossa vida. Não, o voto ele revela muito do que está no nosso coração. Dependendo da pessoa a quem a gente vota, eu estou sendo cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Como é que um crente vai votar numa pessoa que é anti-vida, que é a favor do aborto? Pode um crente votar numa pessoa dessa? Não deve. Poder pode, mas não deveria. Então, a fé reformada vai dizer que ser reformado é pensar também em todas as esferas da vida, biblicamente. E a política não foge delas. Tá certo? Deus te abençoe. Uma semana abençoada, irmão. Uma semana de piedade na presença de Jesus.